no capítulo 5. Eu quero ler com os irmãos do versículo 7 ao versículo 11, ok? Tiago, essa carta ela é uma carta muito interessante, de muitas lições para as nossas vidas, e dentre muitas lições que nós podemos tirar, eu quero compartilhar com os irmãos essa que nós encontramos aqui do capítulo 7 ao capítulo 11, sobre a necessidade, certo? Sobre a necessidade, bênçãos e exemplos da paciência. Nós estamos vivendo um período de muitas turbulências, de muitas dificuldades. Nós temos acompanhado os irmãos da igreja pelas redes sociais, temos ligado para os irmãos, falando no telefone e com alguns irmãos até conversando pessoalmente, e a gente percebe essa preocupação dos irmãos com o que está acontecendo, e muitas pessoas até ficam assim, um tanto que pressionado com o que está acontecendo. É bom lembrarmos, queridos irmãos, de que o nosso Senhor Jesus Cristo já nos ensina no capítulo 24 de Mateus sobre essas coisas, e que nós devemos preparar o nosso coração, devemos preparar as nossas vidas para vivermos esses últimos dias, como declara a Escritura. Esse texto de Tiago, ele também nos leva a esse tipo de sentimento, da quietude, da tranquilidade e da confiança no Senhor. Veja só que esse texto, ele vai falar sobre essa necessidade aqui, da paciência. Veja só, no texto anterior a esse que nós vamos ler, o Tiago, ele está falando sobre a situação em que o pobre sofre, o trabalhador sofre, por conta de mau exemplo de patrões e de autoridades que de alguma certa forma os oprime, né? Os oprime. Então, diante daquilo que aqueles irmãos estavam sofrendo, Tiago escreve essa porção, e ele diz: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primícias e as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à portas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então veja só que esse texto aqui é um estímulo para a igreja, para a perseverança, mesmo em meio ao caos. Veja só que ele no versículo 7, Tiago diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. É interessante nós pensarmos, irmãos, que a nossa caminhada cristã, ela é uma caminhada de luta. O crente não foi chamado para viver uma vida mansa, uma vida tranquila, uma vida sem problema. Veja só que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele chama os seus para o discipulado, ele disse que aquele que quisesse segui-lo, tinha que segui-lo tomando a sua cruz. Olha só, quem quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, Jesus já estava falando sobre o tipo de discipulado e o tipo de seguidor que ele quer. Então, a nossa luta, ela é grande, ela é todo dia, ela é constante. De todas as formas, nós somos maltratados. No Sermão do Monte, quando nós lemos lá no capítulo 5 de Mateus também, ele vai dizer lá: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. E ele ainda diz que essa perseguição, ela vem desde os tempos antigos, porque ele diz lá: porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
Então veja que Tiago, ele está dizendo, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Tiago está mostrando que quando Cristo voltar, tudo isso será resolvido. E o sofrimento, as dificuldades pelas quais passamos aqui nessa terra, todas elas vão ser superadas. Porque o Senhor, ele vai nos revestir de glória, irmãos. Então vale a pena viver uma vida de resignação aqui nessa terra, sabe? Vale a pena nós abrirmos mão de determinados valores para o mundo, porque há muito mais na presença de Deus. Veja só que ele continua: sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ora, se Tiago está dizendo isso há quase 2000 anos atrás, imagine agora, queridos irmãos, diante de tudo que nós temos visto, diante de tudo que tem acontecido. Se Tiago já dizia que a vinda do Senhor está próxima, naquela ocasião, que dirá agora? Então, por conta disso, é necessário que nós sejamos pacientes e que nós estejamos redobrando os cuidados. Agora, é bem verdade, queridos irmãos, que nós, quando o Tiago ele diz que nós devemos ser pacientes, aguardarmos a vinda do Senhor, não quer dizer que nós vamos cruzar os nossos braços, não. Nós precisamos trabalhar a nossa vida, precisamos trabalhar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus e praticarmos cada dia mais a vontade do Senhor que Ele revela através da sua palavra. Então é por esse motivo que ele está dizendo: sede vós também pacientes, assim como foram pacientes os profetas que pregaram a palavra, que anunciaram a vinda do Messias, que falavam sobre a vinda do Messias e eram rejeitados, e muitos morreram apedrejados por conta dessa mensagem. Assim também nós, irmãos, devemos ser fiéis na evangelização, fiéis na pregação da palavra, mesmo que sejamos perseguidos, mas nós devemos ser perseverantes. Perseverantes, porque essa nossa perseverança, nesse sofrimento pelo qual passamos por sermos fiéis a Deus, isso vai redundar em glória. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Que coisa maravilhosa. Ele continua no versículo 9 dizendo: irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz já está às portas. Quem é o juiz? Senhor Jesus, irmãos. Então, nós precisamos, de fato, ter o cuidado. Para quê, irmãos? Para não estarmos, como ele diz aqui, olha só, irmãos, não vos queixeis um dos outros. Então, o que ele está dizendo é que nós precisamos trabalhar a harmonia, precisamos trabalhar a comunhão, precisamos considerar o nosso irmão e ajudá-lo nessa caminhada cristã, em vez de estarmos nos queixando, em vez de estarmos falando uns dos outros, em vez de estarmos questionando coisas triviais que não trazem edificação. Nós deveríamos estar nos policiando e procurando ajudar a outra pessoa. Em vez de estar criticando, nós deveríamos estar orando, deveríamos estar ensinando de forma a fortalecer a vida daquele que é mais fraco na fé, daquele que está de fato também nessa caminhada, mas caminha conosco enfraquecido, e ele precisa ser fortalecido. No versículo 10 ele diz: irmãos, tomai por modelo o sofrimento no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Já falei sobre isso. No versículo 11, ele conclui essa perícope dizendo o seguinte: eis que temos, olha só, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Olha só, a perseverança, irmãos, é algo muito importante nesse processo da nossa caminhada cristã em direção ao reino celestial. Em relação à grande realização, à espera da vinda do Senhor Jesus, perseverar. É por isso que o Senhor Jesus diz, né? Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Né? Então, vale a pena ser perseverante na tribulação, porque no final da tribulação vem a recompensa, irmãos.
vem a bênção de Deus para as nossas vidas. É por isso que ele diz: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Aí ele vai citar o exemplo de Jó. Ele diz: tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Olha só, é um estímulo isso para as nossas vidas. Saber, queridos irmãos, que nas dificuldades, que nos problemas pelos quais passamos, quando nós somos perseverantes, e quando ele fala ser de perseverante, não é só no sentido de ter a resistência para suportar tudo aquilo, mas nesse processo todo, está mantendo a comunhão com o Senhor, está buscando ao Senhor, orando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, ouvindo a sua voz e ao mesmo tempo se expressando diante dele. Tudo isso é necessário dentro desse processo da perseverança, E ele continua dizendo aqui, olha só: viste que fim o Senhor lhe deu. E nós sabemos da vida de Jó, que sofreu, ele perdeu tudo que tinha, mas ele foi perseverante, ele ficou fiel ao Senhor, ele não abandonou o Senhor na crise, no problema. Ele perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo que tinha, e até foi estimulado pela sua esposa a abandonar a Deus, mas ele reconhece que todo o bem que ele havia recebido, ele recebeu de Deus, e por esse motivo jamais ele abandonaria o Senhor. Sabe, queridos, é comum as pessoas, diante das crises, tentar fugir, e muitas vezes até abandonar a fé, até abandonar a relação com o Senhor, porque muitos dizem assim: o Senhor me abandonou. Não diga isso, não pense assim. O Senhor não nos abandona na provação, mas Ele nos ajuda, porque a provação é uma forma de nós crescermos na fé. A provação é algo que Deus coloca diante de nós para nos amadurecer, para nos tornarmos mais saudáveis na vida cristã. Ninguém pode, queridos irmãos, ter consciência daquilo que está sendo produzido em nós se nós não formos provados. Ninguém pode, por exemplo, a exemplo disso, podemos citar a vida estudantil. Um aluno que estuda na 3ª série, ele jamais poderá ir para a 4ª série se ele não fizer as provas, se ele não passar pela aprovação. Olha aí, é assim que acontece na vida do crente. Cada provação é um estágio que gera crescimento, que gera maturidade, aperfeiçoamento. Só alguém que passa pela aprovação, só alguém que passa pelos problemas graves é capaz de poder ajudar outras pessoas. Se você é uma pessoa que só vive na bonança, se você não sabe o que é sofrimento, se você não sabe o que é problema, você não tem como ajudar as outras pessoas. Só sabe a dor quem passa por ela. É como alguém que perde um filho e vai consolar uma outra pessoa, ela sabe o que está fazendo. Mas alguém que nunca perdeu um filho, que não sabe a dor da partida de alguém, não tem condições de fato, de falar com propriedade aquela outra pessoa que perde. Sabe, queridos irmãos, as provações, ela tem este objetivo. Então, quando você estiver sendo provado, dê glória a Deus, agradeça a Deus, porque Ele está te dando oportunidades para crescer. E no final da provação, você vai receber a recompensa. Porque é isso que a palavra de Deus diz aqui sobre Jó. E viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A Bíblia diz que a Jó, Deus deu o dobro de tudo que ele tinha. Assim Deus, Ele faz conosco, meus queridos irmãos. Na provação, na dificuldade, quando passa tudo isso, vem a bênção. É como diz o cantor cristão, não é? No hino, que diz assim, que após cada temporal, olha só, um arco-íris traz. Depois de uma tempestade, vem a bonança, e com a bonança, o arco-íris, o símbolo do conserto, certo? E isso nos traz paz, isso nos traz alegria, porque nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama, um Deus que tem interesse na nossa vida, um Deus que nos dá, de fato, o direcionamento diante do problema que nós enfrentamos para podermos atravessar por ele com convicção. Sabe, meus queridos irmãos,
É maravilhoso servir esse Deus, porque esse Deus, Ele nunca nos deixa só. Ele nunca nos deixa à mercê da nossa própria sorte, mas Ele nos conduz. Ele nos conduz à vitória, porque Ele mesmo diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. É isso que Deus faz. Então, por que resistir? Por que temer? Por que ficar atribulado diante do que está acontecendo? Não, apenas creia que Deus está no controle. Todas as coisas que acontecem pela vontade de Deus, pela permissão de Deus, porque Deus está no controle de tudo isso. Então, meus queridos irmãos, fica aqui essa palavra de incentivo, de estímulo para você, sabendo que nas provas você está sendo cuidado por Deus. Seja perseverante. Sabe por quê? Porque Deus, Ele cuida de você. Porque Deus, Ele promove isso para o seu crescimento. E a recompensa é fantástica.